Hoje eu quero falar sobre o principal erro que muitos candidatos cometem num processo seletivo. Vamos ver qual é para você não correr o risco de cometer esse erro quando participar de futuras seleções. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia Bandeira. Nesse canal a gente fala sobre questões ligadas à carreira, dinheiro e trabalho para tornar a vida das pessoas mais prósperas. E um ponto decisivo em qualquer carreira é quando a gente participa de processos seletivos. E tem um erro crucial que eu vejo muita gente cometendo e que acaba atrapalhando o seu processo seletivo, o sonho de conquistar determinado emprego, e muitas vezes a pessoa nem se dá conta que está cometendo esse erro. E eu diria mais, ele é um erro que não só compromete a questão de ter sucesso em termos de conseguir uma vaga de emprego, como muitas vezes também compromete o nosso sucesso enquanto profissional, enquanto pessoa que quer realizar sonhos na sua própria vida. Esse erro está associado com a autorrejeição. E o que é isso? Tem muito candidato que, quando vai fazer um currículo, fica com vergonha de talvez expor alguma qualidade, alguma competência, ou fica um pouco assim, eu não vou botar essa experiência porque, ela faz tanto tempo, por mais que ela tenha a ver com a vaga que eu tô querendo, mas eu acho que eu só tenho que colocar o que faz pouco tempo. Não vou incluir esse curso porque, foi um curso bacana, mas eu acho que as outras pessoas têm cursos melhores, então nem vou colocar. E muita gente acaba se tolhindo, seja na hora de construir o currículo, ou pior, na hora da entrevista. O recrutador vai fazer uma pergunta de, conta um pouco da sua trajetória, e a pessoa conta como se ela tivesse vergonha das coisas que fez. Como se ela, eu trabalhei em tal empresa, eu sei que ela não era muito grande, ela não fazia nada, o meu emprego não era muito legal, eu fazia trabalhos menores, então todo dia eu ia lá trabalhar, mas eu acho que não era tão importante o que eu fazia. E a pessoa começa a contar e não brilha o olho do recrutador, não mostra o seu diferencial, não mostra como ela agrega no dia a dia, e a pessoa já vai se tolhindo de uma forma até para evitar a frustração, daqui a pouco, de ser rejeitada numa entrevista. Porque a pessoa toma essa atitude como uma estratégia, muitas vezes, de defesa, porque se ela vai lá e se coloca, mostra o que fez, se destaca e talvez não passe, pode gerar uma frustração tão grande que a pessoa prefere evitar isso, e aí depois, eu não fui tão bem na entrevista mesmo, eu não consegui dizer qual que era o meu diferencial. Então a pessoa vai se auto-rejeitando, vamos dizer assim, já se colocando mais fora do processo do que dentro. Eu vejo muitas pessoas também que sequer aplicam para uma vaga, se candidatam para uma vaga de emprego, porque elas acham que vai ter candidatos muito melhores, eu não atendo todos os requisitos da vaga. Quem tem que eliminar você porque você não atende todos os requisitos é o recrutador, é a empresa. Hoje em dia tem inteligência artificial que já faz o filtro de currículo, você não precisa se preocupar. Se você não tem o perfil para a vaga, é dever da empresa dizer isso. E não o seu já de cara, isso não serve para mim, isso é um sonho distante, não vai adiantar. Muitas pessoas têm essa crença de que tem que preencher 100% das questões dos critérios de seleção, de ter inglês fluente, de ter Excel avançado, de ter... Claro, muitas vezes as vagas vão pedindo isso, porque é um candidato ideal. A gente tem que ser sincero e colocar talvez que o nosso Excel é intermediário, que eu tenho inglês, mas como iniciante, porque pode ser que dentre os candidatos que estão, enfim, efetuando, se candidatando para determinada vaga, minhas outras competências vão suprir essa falta. Mas quem tem que dizer isso é o recrutador, o empregador. Não sou eu que já vou começar um processo dizendo não para mim mesmo. Então esse ponto eu acho que é crucial quando a gente está fazendo qualquer tipo de processo seletivo, é o quanto eu acredito em mim mesmo, o quanto eu consigo transmitir que eu realmente acredito em mim para o empregador, que realmente eu tenho qualidades, que eu realmente vou conseguir me destacar na vaga. Aqui eu quero até trazer um caso que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma seleção e tinha um candidato que ele não tinha a melhor experiência, era um candidato bem mais novo, e era uma pessoa que talvez não tinha todos os requisitos que eu buscava na vaga. Mas quando a gente fez a entrevista, ele ainda assim atendia os requisitos mínimos para a vaga. Quando eu fiz a entrevista, eu vi que aquele candidato tinha tanto brilho no olho, tanta vontade de fazer acontecer,
que no fim eu acabei selecionando ele acima de candidatos que até poderiam ter um preparo maior no currículo, mas que quando foi para a entrevista chegaram atrasados, ou falaram um pouco assim, pois é, não sei se eu quero muito essa vaga, não mostravam um comprometimento na voz. Esse candidato que não era necessariamente o mais qualificado, ele mostrou tanto comprometimento que ele fez a diferença. Então, num processo seletivo, claro que a questão da gente estar preparado importa, a questão das nossas competências, da gente ter maior qualificação e sempre buscar isso, aprimorar o nosso currículo é fundamental, mas não é só isso que conta. Mas o principal ponto é você acreditar em você mesmo e não começar já de cara, nem vou me candidatar porque não vai dar, eu não tenho todos os requisitos para vaga, mas meu currículo, não vou colocar isso, não vou colocar aquilo, porque talvez isso aí vai pegar mal, vai parecer que eu sou arrogante. Então tem que ter muito cuidado. Eu já vi pessoas que eu fiz mentoria, que as pessoas tinham, por exemplo, conhecimentos em Excel, que evitavam colocar, porque achavam que, mas eu não sei fazer macro ou aquelas fórmulas complexas. Tudo bem, a gente vai colocar um Excel básico. Não precisamos dizer que a gente tem um Excel super avançado e a gente sabe fazer quase um software aí por meio do Excel. Mas a gente tem um Excel básico, a gente tem que se orgulhar disso. A gente já fez planilhas, já tem uma experiência básica com isso. Se a empresa procura alguém que tenha pelo menos o Excel básico, ótimo, mas é um diferencial nosso, daqui a pouco, de alguém que nunca abriu uma planilha de Excel. Então, ter esse cuidado da gente se valorizar a nossa história, a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente já realizou, é muito importante no processo seletivo. E falar com orgulho na seleção de emprego, falar das nossas conquistas, do que a gente se diferenciou, de como o nosso trabalho agregou para as empresas que a gente já fez parte. Não ficar com vergonha ou ficar com medo, ali é o momento da gente mostrar o nosso valor e como que a gente vai agregar valor nessa futura empresa que a gente está querendo entrar. Então, o maior erro que qualquer um pode cometer dentro de um processo seletivo é essa questão de se já auto-rejeitar, de dizer não, de dizer que não vai conseguir, de ter vergonha de assumir quem se verdadeiramente é. Então pense nisso quando você está aplicando para uma vaga, quando você está se candidatando a uma posição, a um emprego. O quanto você acredita em você mesmo? O quanto você vê que o seu currículo ele tem diferencial, sim. Ele pode não ser o currículo mais brilhante do universo, mas ele pode ser o currículo mais adequado para aquela vaga e você é o candidato mais comprometido em que você vai conseguir se desenvolver também por meio dessa experiência. Eu vejo muita gente também, até desde candidato de estágio, que fica, mas eu não tenho experiência em empresa. Muitas vezes o ideal é não ter essa experiência para justamente se desenvolver. Então nem sempre você vai conseguir adivinhar exatamente o que é o currículo perfeito, mas você tem que dar o seu melhor dentro do currículo e acreditar nesse seu melhor. Eu acho que essa é a principal dica que a gente pode dar em qualquer processo seletivo. Cuidado para não ficar com vergonha de ser quem você é, mostre o diferencial. É assim que a gente tem uma sociedade cada vez melhor, quando cada um expõe o seu melhor, o seu diferencial, o que traz de valor um para os outros. E aí, com isso, a gente conquista empregos melhores, consegue maior realização profissional e consegue também fazer a diferença para a vida não só da empresa, mas de todas as pessoas ao nosso redor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal, clica no botão de inscrição, ativa o sininho para você ganhar muitas dicas relacionadas a esse mundo profissional e de como fazer a sua vida tornar ela mais próspera. E se você acha que alguém vai se beneficiar do conteúdo desse vídeo, compartilha, dá um like para a gente atingir mais pessoas e poder ajudar a que elas façam a diferença nas suas vidas profissionais. Se você gosta desse conteúdo, aqui embaixo eu vou deixar algumas sugestões de cursos que você pode se aprofundar e conquistar ainda mais autoconfiança para ir fazer a diferença nos processos seletivos que você participa. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!